Socorristas completaram agora à noite 24 horas de buscas por pessoas que possam estar soterradas na Venezuela. 2 terremotos, os mais fortes em mais de um século, deixaram pelo menos 188 mortos e mais de 1.500 feridos. Só que este número ainda pode aumentar. No litoral do país, dezenas de prédios ruíram. A Venezuela decretou emergência e espera ajuda internacional. Foram 2 grandes terremotos em menos de um minuto. O primeiro de magnitude 7,2 e o segundo, depois de apenas 40 segundos, de magnitude 7,5. O maior tremor a atingir a Venezuela em mais de 100 anos. Cerca de 250 prédios foram danificados ou completamente destruídos. Em Caracas, edifícios desabaram e cobriram a cidade com os destroços. Pessoas assustadas dormiram nas ruas, enquanto as equipes de emergência trabalhavam para resgatar vítimas soterradas. O maior aeroporto da Venezuela foi fechado depois que partes do teto se soltaram. Moradores da capital relataram momentos de terror. Pudimos abrir a porta como pudimos, uma nube de humo que não nos deixava ver. E bueno, quando bajamos o cenário era de película de terror. A região mais afetada foi o estado de La Guaira, no litoral da Venezuela, onde dezenas de prédios foram abaixo. A presidente interina, Delcy Rodrigues, declarou estado de emergência e anunciou um fundo de $200 milhões para a reconstrução do país. Quero dizer que é uma verdadeira tragédia. Desde acá, nosso mensaje de solidariedade y aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre. Nicolás Maduro, capturado pelo governo de Donald Trump no início do ano, também mandou uma mensagem à população venezuelana. Ele e a esposa, que estão presos nos Estados Unidos, pediram união nacional e cooperação com as autoridades. Os socorristas continuam as buscas por vítimas soterradas nos escombros e os especialistas alertam que o número de mortos e feridos ainda pode aumentar muito. Entre as iniciativas da população diante da tragédia, um site foi criado para tentar rastrear pessoas desaparecidas. A plataforma já reúne milhares de nomes cadastrados pelos familiares. Equipes internacionais de busca e resgate estão a caminho do país, mobilizados com a ajuda da ONU. A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar y del grupo de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas, que es un grupo de distintas nacionalidades, pero que han sido designados para las Naciones Unidas específicamente para recuperar y rescatar personas en una situación de emergencia o de desastre natural, insisto. Líderes do mundo inteiro se solidarizaram com as vítimas e ofereceram auxílio. Aqui na Argentina e em outros países da América Latina, governantes se colocaram à disposição para coordenar ajuda humanitária. O Brasil quer fazer um envio ainda nesta sexta. A Venezuela pediu um hospital de campanha, equipamentos cirúrgicos e equipes de resgate. Os danos causados pelo terremoto agora se somam às dificuldades de um país assolado pelas crises econômica e política. Em 2025, quase um terço da população já precisava de assistência humanitária, de acordo com a ONU. Os serviços públicos do país, como os hospitais e o fornecimento de eletricidade e água, também recebem pouco investimento há anos e não estão preparados para enfrentar uma crise desse tamanho. Para os venezuelanos, o caminho da reconstrução ainda será longo. En mi apartamento aquí arriba está todo destruido, todo roto, todo partido. Y amanecimos aquí estamos amanecidas, porque não podemos subir porque não sabe que poderá passar outra vez. O governo venezuelano está reunindo ajuda e esforços do setor privado da Venezuela e também de outros países que vão dos Estados Unidos ao Brasil. A repórter Alessandra Freitas chega ao vivo de Nova York com as informações. Alessandra, bem-vinda ao Hora H.
Quais são as últimas informações que temos da Venezuela? Boa tarde, Thaís. Boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Os Estados Unidos já tinha anunciado, né, um pacote de ajuda humanitária à Venezuela, mas agora temos isso mais claro em números, né? O Donald Trump anunciou uma ajuda de cerca de 150 milhões de dólares ali, cerca de 820 milhões de reais para apoiar essa resposta a esses terremotos que devastaram o país no dia de ontem. Segundo o governo americano, o presidente Donald Trump autorizou a mobilização imediata desses recursos poucas horas após os tremores e determinou uma resposta integrada de todo o governo americano. Desse total, 50 milhões serão destinados diretamente a organizações humanitárias que já atuam na Venezuela, como a World Vision, a Organização Internacional para as Migrações e o Programa Mundial de Alimentos. Outros 100 milhões serão enviados ao Fundo da ONU para coordenar a resposta humanitária no país. A ONU que também há pouco fez um pronunciamento que iria mandar mais ajuda humanitária à Venezuela. Além da ajuda financeira, o Departamento de Estado anunciou a criação da Força Tarefa de Resposta aos Terremotos na Venezuela. O grupo reúne equipes especializadas em respostas a desastres, busca, resgate urbano, assistência humanitária e logística militar para coordenar essa operação da Força Tarefa americana ali na Venezuela. Eles vão ali avaliar as necessidades do terreno, né, das áreas afetadas e prestar apoio também aos cidadãos dos Estados Unidos que estejam na Venezuela. Isso significa que eles estão enviando ali militares americanos, bombeiros, médicos, engenheiros estruturais, especialistas com cães farejadores, né? Você falou aí, tem muita gente desaparecida, né? Cerca de 200 pessoas ali em números oficiais. Muitas dessas equipes, elas são especialistas nesse tipo de desastre internacional, já atuaram em desastres internacionais recentes, como no furacão Melissa, em outubro do ano passado, que acometeu ali grande parte a Jamaica. O Departamento de Estado informou ainda que trabalha em conjunto com o Departamento de Guerra e Comando Sul das Forças Armadas Americanas para fazer o transporte aí dessas equipes, dos equipamentos e dessa ajuda humanitária para que chegue o quanto antes a essas áreas atingidas na Venezuela. Thaís. A gente volta agora a falar sobre a situação na Venezuela. O Papa Leão XIV fez uma doação inicial de emergência de 100 mil euros à Venezuela para ajudar nos esforços de busca e resgate dos terremotos que devastaram partes do país. Os detalhes chegam agora ao vivo com a repórter Alessandra Freitas, de Nova York. Boa tarde novamente, Alessandra. Boa tarde de novo para você aí, Débora, e para todo mundo no Brasil. A ajuda internacional à Venezuela continua crescendo à medida que as equipes de resgate tentam localizar sobreviventes nessa corrida contra o tempo para resgatar essas pessoas que estão sob escombros. O Vaticano anunciou que o Papa Leão XIV fez uma doação inicial de 100 mil euros, cerca de 550 mil reais, para apoiar esses esforços de emergência após os terremotos que atingiram o país ontem. Segundo a Santa Sé, esse é apenas um primeiro envio de recursos e novas contribuições poderão ser feitas conforme as necessidades foram sendo identificadas pela Igreja Católica na Venezuela. A ajuda será coordenada pelo Núncio Apostólico no país e pelo Arcebispo de Caracas. Enquanto isso, igrejas e paróquias venezuelanas já estão abrindo suas portas para abrigar as dezenas de famílias que perderam suas casas. Estão organizando também distribuições de alimentos e assistência por meio da Caritas, a organização de ajuda humanitária da Igreja Católica. A doação acontece enquanto o número de vítimas continua aumentando. A gente tem aí as últimas estimativas, a gente tem um confirmado de 188 mortes, mais de 1.500 pessoas estão feridas, cerca de 200 permanecem sob os escombros e aproximadamente 250 edifícios foram destruídos ou sofreram graves. E olha, trabalhando contra aqui o país, contra o tempo. E o país já registrou dezenas de réplicas desde que os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 afetaram, né, a Venezuela. Alessandra, aproveitar para fazer mais uma pergunta para você, porque a Organização das Nações Unidas também disse que está mobilizando ali assistência emergencial para a Venezuela. É importante também essa ajuda, né, Alessandra? O que você conta para a gente?
Com certeza, Débora. Após os Estados Unidos, né, o Vaticano, países como México, Catar, anunciarem a ajuda à Venezuela, a ONU também está se mobilizando, se juntou a essa mobilização internacional de ajuda à Venezuela após esses fortes terremotos. Né? A ONU informou nessa quinta-feira que mobilizou todo o sistema das Nações Unidas para apoiar essa resposta de emergência na Venezuela, enquanto o número de vítimas continua aumentando, né? E aí o país encara essa luta contra o tempo para salvar as pessoas que estão presas sobre os escombros. Ainda tem muita gente desaparecida. Segundo o porta-voz da ONU, as agências da instituição estão trabalhando em conjunto com o governo venezuelano e parceiros humanitários para acelerar essa chegada da ajuda às áreas mais afetadas, principalmente ali nas regiões costeiras da Venezuela. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários está coordenando essa chegada das equipes internacionais, né, de busca e resgate, e também ajudou a estabelecer um centro de coordenação em Caracas para organizar essa distribuição dessa assistência. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que está profundamente entristecido com essa tragédia, manifestou solidariedade às vítimas, às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos. A organização também destacou que a infraestrutura crítica várias infraestruturas, né, críticas da Venezuela foram danificadas, serviços básicos foram interrompidos e que a prioridade agora é fazer com que a ajuda humanitária chegue o mais rápido possível. A gente vai continuar monitorando a situação na Venezuela, Débora. Muito obrigada, Alessandra Freitas. Olha, um prazer ter você aqui no 360. Espero que você volte aqui conosco muitas vezes, viu? Excelente trabalho para você aí em Nova York. E olha, falando ainda sobre a questão da Venezuela e sobre esses 2 terremotos que assolaram o país, destruíram parte da capital de Caracas. Pois bem, a presidente da Venezuela o governo pediu ajuda para o Brasil. Primeiro, o Brasil se colocou à disposição para ajudar e queria saber em quê. Aí o governo da Venezuela, por meio da embaixada do Brasil em Caracas, disse o seguinte: olha, Brasil, a gente precisa que vocês mandem urgente equipamentos cirúrgicos, que mande estruturas para montar hospitais de campanha e equipes de resgate. Essa é uma apuração minha e da correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu. E conversei com fontes, eu e ela conversamos com fontes do governo brasileiro, e eles nos disseram que até amanhã o governo espera enviar essa ajuda também. Então, importante a gente trazer essa informação, né, do que exatamente precisa. E olha, ainda dá tempo de dar mais uma última informação de que o presidente Lula acaba de falar num evento que conversou por telefone com a Delcy Rodrigues, que é a presidente da Venezuela. Vou colocar aqui as aspas do que o presidente Lula declarou ter conversado com Delcy Rodrigues. Ele disse o seguinte: fizemos uma reunião com vários ministros, Lula, ministros do governo. Falei com a presidente Delcy e falamos que vamos mandar o que for necessário para lá. Comida, água, defesa civil, remédio. Então, mais uma informação, mais uma camada de informação aqui para vocês. Além dos pedidos de equipamentos cirúrgicos, equipes de resgate e estrutura para hospital de campanha, que foi o pedido da Venezuela, então Lula disse o seguinte: já falou com a Delcy Rodrigues e que vai mandar tudo o que for necessário. Olha, a gente vai chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, chegando aqui conosco. Muito boa tarde para você, Manhota. A gente noticiamos aqui no 360 que os Estados Unidos vão enviar ajuda à Venezuela. Olha o que é a vida, né? Olha o que é a geopolítica, coisa muito difícil de se pensar. Há alguns meses, os Estados Unidos saem de uma posição de muitas sanções à Venezuela para uma posição de ajudar a Venezuela. E aí eu queria saber qual que é o papel concreto e também político dos Estados Unidos nessa tragédia. Bem-vinda. Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham no 360. De fato, Débora, a lógica geopolítica vai dando espaço, em alguma medida, à diplomacia humanitária, né? Os Estados Unidos, depois de haver essa acomodação
com o governo venezuelano, tem iniciado uma série de tratativas no campo, né, das trocas bilaterais particularmente, e nesse momento acaba servindo também como um braço de apoio, né, ao resgate e à tentativa de minimizar os danos que foram causados por essa tragédia. Os Estados Unidos, Débora, devem, em primeiro lugar, realizar, portanto, um papel humanitário. Eu estou falando basicamente de equipes de busca, de resgate, assistência médica, logística e ajuda emergencial, né? As autoridades internacionais costumam dar conta de que em episódios como esse, as primeiras 72 horas elas são muito importantes, sobretudo para salvar vidas. E nesse sentido, a ação dos Estados Unidos é muito específica, né? Ela é muito particular, porque os Estados Unidos têm uma capacidade única de mobilização rápida de recursos. E aí, entre os recursos que estão sendo colocados à disposição da Venezuela, a gente pode destacar, né, o transporte aéreo, toda a atividade de inteligência, a capacidade de coordenação internacional, tudo isso tentando, de alguma maneira, garantir a força de trabalho e também, do ponto de vista financeiro, econômico, os insumos necessários para oferecer à Venezuela apoio. Lembrando que a Venezuela é um país que vem sofrendo já não só com a crise política que a gente relata aqui sempre, mas principalmente com as mazelas econômicas e que isso, nesse momento, fará toda a diferença. Então, é claro, interessa a Washington reforçar essa imagem de parceiro regional e, sobretudo, ao governo Trump tentar, de alguma maneira, articular benefícios nessa lógica, né, de relacionamento com o governo de Delcy Rodrigues, mas eu diria que, para além dessas questões que fazem parte da alta política, da política dura, sem dúvida, esses elementos mais técnicos, eles desempenharão um papel bastante importante nesse momento, Débora. Ô, Fernanda, agora a Venezuela vai ter dias complicados pela frente, né? Qual que é a sua avaliação sobre os desafios do país para tentar, né, superar esse momento ruim, para dizer assim? Pois é, Débora, o problema é que a Venezuela ela já enfrentava, né, uma crise econômica e institucional, como eu disse há pouco, bastante profunda, independente da ocorrência do terremoto. Então, a capacidade de Estado para responder a um elemento novo, né, inesperado como esse é, além de tudo, mais limitada do que em outras ocasiões. Eu diria que, nesse sentido, a Venezuela agora é mais do que nunca dependente da ajuda internacional, né, dessas várias tentativas de contribuir, de coordenar governos, organismos multilaterais, parceiros de todo tipo, para dar à Venezuela capacidade de resposta. Eu diria que o desafio mais urgente é, de novo, o desafio humanitário. Então, num primeiro momento, localização de sobreviventes, atendimento de feridos, né, que passam aí da casa dos milhares, oferecimento de abrigo àqueles que estão vivendo esse momento de vulnerabilidade. E depois de realizada essa primeira operação de acolhimento e de gestão da crise por si só, vem na sequência, né, nos próximos passos, a reconstrução de infraestrutura crítica, inclusive, né, não só de prédios, de vias públicas, mas de hospitais, de abastecimento de energia, de toda a rede de telecomunicações, estradas, moradias. E aí, nesse sentido, é bastante provável que a crise já existente ela acabe se aprofundando. Então, pobreza, deslocamento populacional, né, imigração, que já vinha sendo uma grande questão, inclusive com rebate aqui no Brasil, pressão sobre serviços públicos, de fato um momento bastante triste e bastante grave para a Venezuela, Débora. Lorival Santana, nosso analista de internacional, aqui já uma participação especial na Hora H. Lorival, que bom contar com você. Você conhece a Venezuela, cobre a situação do país há muitos anos e o que a gente está vendo agora é até uma surpresa positiva, uma resposta política muito contundente do Brasil, até dos Estados Unidos. Isso tudo certamente deve ter alguma correlação com o fato de Nicolás Maduro não estar mais lá, e é isso que eu quero entender de você também. E qual é a capacidade que você enxerga, qual é a necessidade de ajuda e a capacidade da Venezuela de literalmente se reerguer?
Boa noite. Sim, é verdade. No governo Nicolás Maduro, ele não aceitava a ajuda dos Estados Unidos. Agora, a situação é o contrário. O governo Donald Trump tem uma certa responsabilidade de ajudar a Venezuela, porque ele mudou o presidente, né? Ele capturou o presidente no início do ano, mudou ali, pelo menos o presidente, o governo mais ou menos continuou parecido, alguma parte saiu, outra parte continuou, mas os Estados Unidos entendem que tem essa responsabilidade, mobilizaram o Departamento de Defesa, porque a agência de atendimento a emergências dos Estados Unidos foi desmantelada nesse governo, né? Então, ficou a cargo do Departamento de Defesa, que mobilizou recursos. Um dos desafios é que a pista do aeroporto de Maiquetía, em Caracas, ela foi fraturada pelo terremoto, então são necessárias aeronaves capazes de aterrissar em outros lugares que não demandem pistas desse tipo. A Venezuela vem de 2 décadas e meia de degradação econômica, degradação da sua infraestrutura, degradação das competências do governo. Houve uma enorme drenagem de cérebros para fora do país, que foram embora engenheiros, médicos, todo tipo de técnicos, de profissionais que foram, digamos, expulsos pelas más condições econômicas e sociais do país, que foram resultantes desse regime chavista, né, que sempre privilegiou muito mais a ideologia do que a competência, muito mais a lealdade ao regime do que propriamente a capacidade técnica de gerir as situações. Então, é uma longa degradação econômica e também de infraestrutura que agora cobra um preço enorme, porque é nessa hora que o país precisa ter condições de reação. A gente ainda não tem uma ideia do tamanho desse terremoto, quantas mortes ele provocou. Potencialmente podem ser milhares e milhares de mortes, infelizmente, porque há muitos escombros, muita gente desaparecida. Existe um site que foi criado para colocar o nome de pessoas desaparecidas e está com mais de 30 mil nomes. Então, naturalmente, esperamos que uma parte dessas pessoas seja encontrada com vida, mas há um risco muito grande de dezenas de milhares de mortos por causa da dimensão desse terremoto. O fato de ter sido dois choques numa diferença de 39 segundos agrava muito a situação. O primeiro de 7,2 abalou as estruturas, o segundo de 7,5 derrubou as estruturas abaladas. 7,5 significa o dobro em termos de amplitude sísmica e o triplo em termos de energia liberada em relação a 7,2. A gente trouxe aqui o professor Pedro Cortes, que explicou, inclusive, Lorival, que foi um terremoto muito perto da superfície, portanto, o choque que chega para cima da superfície foi fortíssimo e nós trouxemos muito esses dados. Lorival, rapidamente aqui, porque a gente já precisa encerrar, mas preciso lhe fazer uma última pergunta. Essa vai ser uma mobilização necessária por meses e não por dias, e você vê viabilidade política e econômica para isso? Pode ser algo que acabe mobilizando o país que está muito desmobilizado, né, com um governo provisório que não tem muita aderência da sociedade e internamente ficou fraturado pela divisão entre Delcy Rodrigues e Nicolás Maduro. Pode ser que esse terremoto, apesar de toda a catástrofe que ele representa para o país, tenha esse efeito positivo de unir os venezuelanos.